vamos falar de uma coisa também que incomoda e muitas mulheres também, o quanto que o sucesso tem um peso muito grande, o quanto que muitas vezes nós mulheres nos sentimos extremamente sobrecarregadas. O que a gente tem que fazer? Hoje, Elisandra Souza, que é psicanalista, está com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu acho que é um peso muito grande que a gente coloca sobre a gente, né? A mulher se cobra muito, né? Não sei se é pela necessidade mesmo de superação que ela tem com ela. Não é nem em relação aos outros, mas ela é em relação com ela. Então, ela está toda hora se cobrando, sempre precisa fazer mais alguma coisa, sempre fazer muito melhor. Né? A mulher acho que se cobra e coloca todo o peso em cima dela e é ela mesma que coloca. E isso eu acho que é muito complicado, porque a gente vê o quanto que a mulher tem saído para o mercado de trabalho, mas que a gente não abre mão de cuidar dos filhos, do marido, da casa, e se está em casa tem que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar fazendo direito. O pior é que tem que ser tudo direitinho, tudo bem feito. A mulher ela tem carregado esse peso durante muito tempo, de certa forma também porque ela buscou isso. Né? Ela buscou ir para o mercado de trabalho, buscou se sustentar sem depender do homem, mas, por outro lado, ela continuou ainda com o serviço, todo o serviço que tem em casa, que a gente fala, não faz nada, mas a gente faz muita coisa dentro de casa. Né? E como que a gente tem que começar a agir para a gente conseguir também saber que a gente está fazendo o melhor do dia? E que é isso que vai importar, é isso que vai bastar? E não querer fazer muito mais? Eu vejo assim que as mulheres elas precisariam ter um pouquinho mais de consciência do que elas podem, de quais são os seus limites e perceber que não dá para ser Mulher Maravilha. Não é possível. Apesar da gente buscar isso, a gente querer, quer ser a melhor profissional, quer ser a melhor dona de casa, a melhor mãe, a melhor esposa, mas não é possível. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, acho que conforme a mulher vai tendo esse tipo de consciência de que existem escolhas, as escolhas são feitas, independente até da vontade dela, ela faz escolhas, eu acho que ela tendo um pouquinho mais de consciência, ela consegue equilibrar e administrar melhor. Mas é difícil a gente adquirir novos hábitos depois de tanto costume para agir e pensar de determinada forma, né? Sim. Às vezes você precisa... hoje em dia existem vários profissionais que trabalham com isso, né? Que ajuda realmente a você fazer um planejamento, fazer uma administração melhor do que você quer da sua vida, né? E a mulher, ela precisa ter um pouquinho mais de visão de futuro. Eu acho que a mulher, ela ainda se prende muito à casa, aos filhos, como é que os meus filhos vão ficar, e se eu receber uma promoção, como é que vai ficar, como é que fica tudo isso para a mulher? E ela entra em conflito com ela mesma. E o pior é que depois os filhos crescem, a gente percebe que se a gente tivesse feito algo diferente, eles também não iam nem se importar muito. E se doa tanto, né? Se doa tanto. E a gente podia ter levado a vida com uma leveza maior, o que traria mais felicidade para a gente, e a família ficaria bem do mesmo jeito. Ficaria bem do mesmo jeito, E muitas mulheres acabam entrando muito em conflito. Eu recebo no consultório mulheres assim que estão em conflito porque têm uma profissão maravilhosa, estão conseguindo uma carreira maravilhosa e ficam presas ainda, o que eu faço com a minha casa? Que é aí que eu falo que é uma escolha, né? Ou você escolhe realmente ser uma dona de casa, ou você vai escolher a sua carreira profissional e vai ter que se doar para um dos dois, né? Senão não faz bem direito também nada, né? Mas isso é cultural, né? Acho que as gerações que vêm chegando agora já vão chegar com uma leveza diferente. Apesar de que hoje a gente tem um número grande de mulheres que gostariam de voltar a ser dona de casa. É interessante esse movimento, que ao mesmo tempo que existem muitas mulheres que buscam uma excelência na carreira profissional, outras mulheres estão deixando um pouco essa carreira profissional alta para voltar a ter uma profissão que exija menos tempo, ou ter uma carreira mais calma para poder ficar em casa, poder ficar com os filhos. Mas sinceridade, que mulher que num momento qualquer da carreira não pensou nisso? É inevitável a gente não pensar. Principalmente quando se tem filhos muito pequenos. E criança faz uma chantagem ótima, né? Chama a babá de mãe. Pois é. Não é? Fala, não quero você, eu quero a minha outra mãe. Onde está a minha mãe? Falando com a própria mãe? Falando com a própria mãe. Então, aí que eu digo da cobrança. Se a gente não sabe lidar com isso muito bem, a gente entra numa paranoia mesmo. Entra numa paranoia. Mas é difícil justamente porque é uma escolha muito dura. Né? Se você escolheu ser mãe no momento da sua vida, é muito diferente de você escolher ter um filho. Ser mãe e ter um filho são coisas completamente distintas. Né? E para você ter um filho é fácil. Você tem um filho, deixa o filho, né, com a avó, com a babá, com a escola, mas ser mãe realmente exige um tempo integral, assim como a sua carreira exige.
né? Então, realmente, as mulheres entram em conflito. Mas aí a gente vê o quanto que muitas mulheres têm adoecido de Muito, doenças que eram só muito, masculinas há um muito. tempo atrás, né? Mas é a questão da exposição. Conforme a mulher vem se expondo mais, ela também está exposta a todos os riscos de violência, né? Então, a gente vê as mulheres sendo muito mais assaltadas no trânsito, de estresse, né? E aí depois os problemas corporais, né? Então, tem mais infarto, tem mais dores. As mulheres têm muito mais doenças hoje em dia do que provavelmente há 30 anos, quando elas tinham uma vida um pouco mais sossegada. No atendimento de consultório, você percebe que as mulheres hoje são mais felizes ou infelizes do que antigamente? Eu acho que a mulher, quando ela está bem resolvida com o que ela escolheu, ela está mais feliz. Só que a maioria das mulheres não está feliz porque não está bem resolvida com a sua escolha. Independente da mulher que trabalha fora e que tem uma carreira, ou da mulher que fica em casa, das duas formas existem mulheres que são muito infelizes porque acreditam que tenham feito escolhas erradas. Então, na realidade, o trabalho de consultório tentar mostrar para essa mulher que ela fez o melhor que ela podia, né? E tentar ajudá-la a escolher coisas melhores para ela a partir daquele momento, que é muito difícil. É difícil, mas volto a dizer, eu acho que a próxima geração vai ter uma facilidade maior Eu que a acho que vai ter nossa. mais consciência. Porque a gente está ensinando diferente, Isso, não é? Mas ainda assim, acho que a gente é muito machista. A gente ainda também ensina sou. a Concordo. menina a cuidar da casa e o menino sair pra rua. Apesar que eu tenho 2 filhos, os 2 cozinham, os 2 arrumam a casa, fazem direitinho, mas porque eu já tinha isso em mente, quer dizer, eu vou fazer com eles o que eu gostaria que outras meninas recebessem. Meu marido também ajuda, quer dizer, e a gente vê o quanto que muitos homens acabam dificultando a vida das mulheres justamente por isso. Não ajudam, né? Não é? E tem muitos homens que acabam vendo esse serviço de casa de uma forma muito simplória, né? E até às vezes cozinham, passam uma roupa, mas falam, imagina, isso não é trabalho. E não sabem o peso que tem por trás disso. Eu disse quando você falou que do machismo, é verdade, a gente é um pouco machista, porque em algumas situações a gente ainda se pega sendo machista. Por exemplo, quando acontece alguma coisa com uma criança, um adolescente, onde estava a mãe que não viu? Onde estava a mãe? Ninguém fala onde estava o pai que não viu, é verdade. Parece que o pai não existe, né? A gente se pega, às vezes, na metade dessa frase, e assim, gente, que ridículo, como que eu estou falando um negócio Mas desse? é porque simbolicamente o peso de mãe é maior. Né? Quando a gente fala assim, a minha mãe, o pai existe, mas o pai é o pai, parece que está ali do lado. Mas o peso de mãe, a palavra da mãe, aquilo que a mãe coloca, aquilo que a mãe ensina, simbolicamente parece ser maior realmente. Mas essas mulheres que deixaram a maternidade um pouco mais tarde, com um pouco mais de amadurecimento, são mais seguras na hora de criarem seus filhos ou não? Algumas são, porque cai naquilo que eu falei da questão da mulher que acaba deixando um pouco mais a sua profissão. Então, muitas mulheres que chegaram a postos executivos, que chegaram a diretoras de multinacionais, e aí com 40 anos resolvem ter filhos. Muitas dessas mulheres saem da carreira. Saem da carreira de executivas e vão montar uma empresa onde elas podem estar com mais tempo com os filhos, mais tempo dentro de casa. Então, isso acontece mesmo. Aí a gente pode dizer assim, elas têm mais maturidade na escolha. Agora, mesmo mulheres que chegam com 35, 40 anos, 45 anos, que resolvem ter filhos, se elas estão numa posição muito boa, a confusão é maior. Porque como é que ela vai largar uma carreira de diretoria, por exemplo, e vai ficar 6 meses em casa, vai ficar 4 meses em casa, e aí não dá. Não existe espaço, na realidade, no mercado para conseguir conciliar esse tipo de coisa. E a mulher tem que se dedicar realmente ao trabalho. E são raras as carreiras que permitem que você tenha um contato, e raras empresas, nesse período tão importante da amamentação da mãe com o filho, né? Sim. Uma creche na empresa, que você possa a cada 3 horas amamentar a criança. Isso, é muito né? difícil hoje em dia as empresas terem isso. Algumas grandes empresas brasileiras e multinacionais têm realmente esse recurso, mas é muito difícil. Mas aí que está a cobrança da própria mulher. Né? Porque se eu, enquanto diretora, disputo também com outro diretor uma posição, como é que eu vou ficar saindo um mês para ficar com meu filho, ou saindo a cada 3 horas, sair de uma reunião, sair em qualquer outra situação para ficar com meu filho? A mulher se cobra e ela percebe que fica difícil. Mas porque a gente quer aquele pé de igualdade. E aí por quê, né? Para Porque quê? a gente se cobra. Porque a gente quer saber que a gente consegue absolutamente tudo. Acho que o ponto primordial é esse, né? Eu sempre me pergunto assim, para que a mulher quer isso, né? Para que brigar tanto para ser igual ao homem, se nós somos diferentes? E a mulher acaba, e a mulher acaba perdendo um pouco até da própria feminilidade, né? Todos os
os atributos e as características do que é ser feminina, a mulher acaba deixando de lado para tentar ser mais impositiva, mais forte, né? E tentar meio que se igualar ao homem e não consegue, né? Porque ela está se cobrando sempre muito mais. Mas no começo da nossa conversa você comentou algo muito importante, de planejar o futuro. A mulher planeja absolutamente